Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus seja nos envolver a todos, encarnados e desencarnados, na noite de hoje. Já foi falado aqui que é o encerramento do nosso ciclo doutrinário. Coube no sorteio a minha última palestra deste ciclo e assim se cumpre, né? E que nós possamos equilibrar positiva e verdadeiramente, trazendo as melhores vibrações e emanações para esta casa, para a equipe espiritual que aqui moreja, por ela ter nos acolhido ao longo do ano fraternalmente, nos trazendo respostas para muitas das nossas questões, alívio para muitas das nossas situações, que possamos assim envolver o Cristo Paz e Caridade nessa aura de fraternidade, de muita paz, e rogar, né, ao sublime Galileu, que é o seu mês de aniversário, que ele possa nos inspirar para que, e nos fortalecer, para que o ano que se avizinha estejamos aqui podendo oferecer, né, aquilo que buscamos através da tua mensagem de amor e libertação. Bem, o tema que ficou para a noite de hoje, na realidade, é do rumo do mundo de regeneração, que nós precisamos compreender a mensagem da espiritualidade superior sobre essas questões que às vezes nós estamos ouvindo e não estamos absorvendo a mensagem do mundo espiritual. A partir de 2007, com a chegada de transição planetária, o espírito Filomeno de Miranda já começou alertando todos nós para a realidade dos movimentos cosmogônicos, né, com essa finalidade no planeta Terra. 2010, se não me falha a memória, amanhecer de uma nova era, tá? Depois nós temos uma obra extraordinária onde está enfeixado um conjunto de orientação de diversos espíritos pela nossa irmã Sueli Caldas, nas fronteiras de uma nova era. Em seguida nós temos no rumo do mundo de regeneração, cujo seminário nós fizemos ali no Bradesco, com o grupo do projeto Manuel Filomeno de Miranda, apresentando questões extraordinárias, só que não foi dito tudo no seminário, tem desdobramentos de informações que não foram ditos. E temos aí agora, recentemente lançado, que eu botei até para trazer, mas acabei saindo um pouco apressado, esqueci, Joana de Ângeles, com a obra Mundos Regenerados, e Viana de Carvalho fechando com Novos Mundos, que vai traçando as informações basilares do que está ocorrendo com o planeta Terra, a sua destinação, todo este movimento no astral, que aqui no plano físico, preocupado com o imediatismo, a materialidade da nossa vivência, a maioria de nós, apesar de estarmos visitando as casas espíritas, não estamos internalizando este movimento do qual eu faço parte, e é importante porque vai traçar o meu destino. É isso que eu preciso entender. Se eu vou e volto para esta terra renovada, regenerada, como é a proposta, ou se eu continuo na minha inércia e serei banido por força da lei de sintonia para mundos diferentes deste que está no processo de transformação. Então é disso que nós precisamos. Não adianta eu vir à casa espírita preocupado porque a unha do pé doeu, o cabelo, o obsessor, como nós ouvimos aqui, o inimigo desencarnado está me visitando, mas se diante de tudo isso eu não estou fazendo um movimento, eu não estou buscando uma alteração mental, comportamental,
para que favoreça a minha sintonia com o planeta Terra, a minha casa mãe. Então nós vamos falar um pouco hoje, vamos fazer uma viagem nessa mensagem no rumo do mundo de regeneração. Eu acho que se apagar fica melhor. Não? Pronto, então deixa. Então esse realmente é o título, porque nos remete a uma obra, né, extraordinária. Essa palestra eu montei em setembro, ajustei ela em setembro, fiz ela em 2022, fora daqui, e ajustei aqui em setembro para trazer para nós. Então nós precisamos entender o significado desse processo. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, para muitos, como muitas religiões, apoderaram-se do Evangelho simplesmente com o fator religioso. O Evangelho é um tratado de bases morais, de ética, um roteiro para a nossa existência, que é trazido dos mundos já evoluídos para os mundos em processo de evolução, no momento que aquela humanidade oferece condições de receptividade para compreender a sua mensagem. Então está lá no Evangelho, que a gente não dá muita importância, há muitas moradas na casa de meu pai. Quando Jesus fez essa colocação, ele estava dizendo aos discípulos que havia muitas moradas na casa de meu pai. Deixe que eu vá e vos prepararei um lugar onde servirá. No capítulo 3, ele vai tratar da categoria de mundos, no próprio Evangelho. Olha como Jesus é extraordinário. Mundos inferiores, está lá no item 1. Depois ele vai tratar de mundo de expiações e de prova, itens 13 ao item 15, que é justamente o mundo que nós estamos vivendo, que está nos estertores, no apagar das luzes, para mundos regenerados. Poxa, isso, mas tudo isso está lá no Evangelho e eu não percebi. Somos oriundos daqui. Tudo que nós fizemos de equivocado aqui, desagou aqui. Agora estamos na luta nesta faixa vibratória para adentrarmos este ciclo aqui. E posteriormente podermos chegar aos mundos superiores. Se a maioria de nós pudermos chegar aqui, já estaria no campo. Pelo que Jesus tem ofertado, durante a sua chegada aqui entre nós. Estamos chegando, vocês estão sendo convidados para o encontro com Jesus. Porque Natal não é o encontro com o Papai Noel. Natal não é a euforia do shopping iluminado, a despesa e as compras desordenadas que eu irei fazer, a ceia muito alta que eu estou lutando para ter na minha mesa. Mas Natal é o encontro e a reflexão com a singeleza da chegada entre nós do sublime Galileu, trazendo a sua mensagem de luz, de fraternidade e, acima de tudo, de humildade, simplicidade. Nós é que estamos invertendo as coisas. E essa inversão tem um custo, porque às vezes eu esqueço do aniversariante verdadeiramente e vou viver a fantasia do Papai Noel, sem demérito nenhum. Mas a festa de dezembro, 25 de dezembro, embora não seja a data verdadeira do nascimento de Jesus, mas a convenção para trazer essa mensagem para nós, sim. Então eu tenho que entrar na vibração dessa magia do nascimento de Jesus. Não é o carro novo que eu vou ganhar, não é a roupa nova que eu vou ganhar, não é. Simplesmente a reflexão, a internalização e a alegria de saber que naquela data se comemora a chegada dele entre nós. Então, nós fomos tudo isso aqui.
Mundos inferiores e mundos primitivos. Nós somos isso aqui. Ainda em muitos de nós, há o resquício desse processo aqui, da nossa inferioridade. Nós estivemos lá, aqui somos nós, nesta caminhada. A transição planetária está basicamente falando disso. Raças selvagens ou nações bárbaras não civilizadas, aonde o instinto acima do sentimento de justiça, certo ou errado, ou a bondade. Ainda carregamos muito desse processo aqui em nós. Hoje estamos aqui vestindo a roupinha de grife, usando o perfumezinho, porque se não usar também, se você passar um dia, dois sem tomar banho, ninguém te suporta. Então, mas é a herança disso aqui. Tá? Aliás, Santo Agostinho disse que nós ainda não somos seres evoluídos, civilizados, somos seres intelectualizados. Porque temos o conhecimento intelectivo, mas ainda estamos cometendo muitas barbáries. Então, a barbárie não faz parte da civilização. Passam a vida na conquista do alimento, são como crianças ingênuas ou inocentes, pura. São espíritos recém-criados por Deus. Esse aqui, o primeiro estágio de muitos de nós. Tá? No mundo de expiação e de prova, que é o que nós estamos vivendo, estamos aqui expurgando a herança desse mundo primitivo, de nossas ações do mundo primitivo, e mais o que criamos com a nossa chegada aqui. Então você tem aqui a superioridade da inteligência, né? Na maior parte dos habitantes, possui qualidades, mas também grande imperfeição moral, lá de espírito em expiação, a aprender com os erros. Em educação, espíritos que acabaram de vir de mundos inferiores. Nós vamos falar disso. Exemplo, os indígenas. E em prova, mostrar o que aprendeu. Exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós temos entre nós espíritos que foram exilados para, junto com o nosso processo de evolução, quitar-se da sua rebeldia e mudar o fator sentimento e toda essa questão. Lugar onde os espíritos precisam aprender a lidar com a maldade dos homens e a impiedade da natureza. É o mundo atual que nós estamos vivendo. Então nós ainda estamos promovendo guerra, que não poderíamos, não deveríamos mais. Ainda estamos fazendo matança desordenada dos nossos irmãos animais, às vezes sem a necessidade de alimentar, como no nosso mundo primitivo. Ainda estamos praticando largamente o processo do aborto entre nós, que nos remete ao processo de entrave com a lei. Ainda estamos na corrupção, na questão moral, aonde estamos drenando recursos que poderiam estar sendo utilizados para alavancar o bem-estar coletivo e não estamos. Então tudo isso nos remete a essa questão do mundo de provas e que a gente não quer entender. E aí vamos chegar aos mundos regenerados, que é a luta que a Terra está travando agora. Veja bem o que ele vai dizer. Mundos de transição entre os de expiação e prova e os felizes. Ó. Então aqui você vê a Terra ainda, olha a luta da Terra, saindo desse estado, a Terra crestada ainda, a velharia, essa coisa feia, para você entrar já no mundo mais auspicioso, que é o mundo de regeneração. A gente tem que entender esse recado. O homem ainda ligado à matéria, existem sensações e desejos, mas não mais paixões desordenadas. Então eu não tenho mais aquela ganância, eu não tenho mais a sensualidade extremada, eu não cultivo mais um vício largamente cultivado, como estamos fazendo aqui ainda,
né? Eu já me preocupo mais com os que estão à minha volta. Ainda existe o mal, e aqueles que não conseguirem vencê-lo poderão voltar para o mundo de expiações e provas. Olha só. Mas por que isso, Edson? O castigo de Deus? Não. Porque a minha lei de sintonia, olha o que é que nós discutíamos segunda-feira no estudo. A condição energética do meu perispírito não coaduna com a nova faixa vibratória que o planeta está adentrando, então automaticamente eu sou retirado para aquele mundo do qual eu ainda sou combatido. Viu porque é preciso o nosso esforço? Não adianta você estar bonitinha por fora, maquiada por fora e tal. Não, sentimento, atitude, emanações, eliminação de sensações, pensamentos, instintos grosseiros, é justamente isso. O amor está presente nas relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam cumprir suas leis. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas já pode experimentar parte dela. Então você passa a viver na banda A da sociedade planetária. Ó, deixando isso aqui. Ainda existe provas, mas não mais a expiação. Então eu vou ter aquela dificuldadezinha e tal, um obstáculo aqui, outro ali, mas a expiação no mundo de regeneração, ela deixa de existir. Eu não tenho mais o que expiar. Se eu tenho que expiar, eu tenho que sair do mundo de regeneração para o de provas e expiações. Então, é isso que os espíritos estão apresentando para nós. Mundos superiores, mundos felizes. Está lá também no Evangelho. Matéria diferente da que conhecemos na Terra. O corpo físico não precisa passar por doenças. O corpo físico é de matéria mais leve, desliza ao invés de se arrastar como a gente está aqui. Tá? A infância é menor e a vida é mais longa. Eu tenho um período menor de infância, porém eu tenho uma longevidade bem mais ampla. A morte é vista como uma transformação feliz, a livre transmissão de pensamento. Então a coisa é automática. Pensou, aconteceu. Não há ricos ou pobres de bens materiais. A superioridade moral e intelectual que dá a diferença na supremacia. Olha só. Então aqui a gente mede a diferença pelo que eu tenho de titularidade e acúmulo de bens. Lá é isso aqui. Então eu preciso me preocupar com essa questão. Tá? Não existe inveja, a raiva, o ciúme, o mal. O amor e a vontade de se melhorar prevalece entre todos. Mas agora a pergunta, como nós vamos vivenciar toda essa questão aqui? Porque eles perguntam, se você não começar agora. Porque não há uma mudança automática, não vai ser uma transformação por osmose, nem pelo castigo ou pela vontade. É um esforço do espírito na busca pela sua autotransformação que lhe coloca na condição de eleito para fazer parte dessa nova sociedade. Então, você tem uma imagem aqui dos mundos já elevados, como eles transmitem, as comunidades já harmoniosas, né? Bem sintonizada entre si, uma paisagem muito bonita, aonde nós vamos viver tudo isso aqui. Mas começa aqui agora. Não começa quando você chega lá. Tá? E aqui você tem, nós falamos dos espíritos exilados, e aqui nós temos as transições planetárias, sistema de Capela. Olha bem, Capela é a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro. Isso aqui é uma constelação, viu, gente? E aqui você tem o planeta Capela, uma estrela bonita. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos.
guarda muita afinidade com o globo terrestre e quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente, ou seja, vários planetas aqui em torno dela já evoluíram. Nós precisamos compreender. Dista 42 anos-luz da Terra, pronto. E foi daqui que veio a primeira migração para ajudar a muitos de nós, sujeitos aqui na Terra. Os exilados de Capela. Quem não tem conhecimento disso, estude, porque é importante. Bem, nós temos a segunda constelação, né, que é Alcione, de onde está chegando milhares de espíritos extremamente evoluídos, que já estão aqui em torno do orbe planetário, esperando o momento certo para, em pontos estratégicos do planeta, reencarnarem. Mentes muito poderosas que vai ajudar a impulsionar o novo estágio da Terra. Aqui você tem a outra constelação de Órion, para quem duvida de onde eu vim. Pronto, está aqui, viu? Breve eu estou voltando a falar. Está aqui, que também, ó, pois é, está enviando o cinturão de Órion, ó, bacana, e eu estou aqui. Estou aqui emprestado, vim cumprir a missão, né? Mas já voltando. E aqui vocês têm Capela, cidade muito bonita, muito evoluída, ó, do qual foi transferido milhões de espíritos rebeldes, como muitos de nós aqui na Terra, que não estavam aceitando o processo de evolução. Olha que coisa linda. Será a Terra do futuro, sabe? Lembra? Isso aí é Capela. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Ó, uma ação de saneamento geral. E transferiria para o planeta Terra as grandes comunidades espirituais, diretora do cosmo, para quem pensa que o cosmo está à toa, não tem quem o governe, está aqui. Deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderia a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. E aí você fica estranhando, porque nós temos muita mente aí intelectual, brilhante tecnicamente, intelectualmente, mas moralmente miserável, promovendo as maiores barbáries, os maiores nichos de corrupção estão justamente no seio dessas mentes brilhantes. Então você vai ver por detrás, você tem mentes oriundas daqui ainda, que não está preocupado com a ética, com a moral, com o bem-estar coletivo, está preocupado em se completar, em se manter no poder, certo? Como muitos que de lá vieram, porque assim agiram. Estão tendo suas últimas oportunidades. É bom seguir. Então, esses espíritos aqui abortaram. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino, de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor, no esforço regenerador de si mesmo. Então Jesus recebeu eles para que ele pudesse, trazendo já a sua bagagem, o seu conhecimento, auxiliar os que aqui já se encontravam,
e também no caldo desta luta fazerem a sua transformação. Mostrou-lhe os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limite. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir o sagrado triunfo do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aí a vinda. Ele mandou o Consolador para fechar o ciclo, né? Trazendo oportunidade para esses espíritos. Vamos lá. Ainda no aqui são eles, os homens da caverna. A Era do Fogo. Quem não assistiu o filme A Era do Fogo, assista. Veja que com a chegada deles houve um avanço tecnológico. Você saiu logo das cavernas, aprendeu a fazer ferramenta, aprendeu a caçar, a bater animais enormes, descobrir o fogo. Muita coisa que os primitivos daqui, ainda naquele estado pigmeu de consciência, não conseguiram. Foi. Existe um filme chamado, eu não sei se a gente encontra mais, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que retrata muito bem a chegada desses espíritos aqui. E a Era do Fogo. A Era do Fogo, eu acho que eu tenho ele aí no DVD, não sei por onde anda. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afeto. Isso é bom a gente refletir, porque muitos de nós podemos estar passando por isso. Tá? Não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, andaria desprezado na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnaria no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrar o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Bem, quando nós falamos que a maioria de nós também podemos estar sendo banido, como já tem muitos espíritos desencarnando e já sendo recambiado para outro planeta, mais primitivo do que o estado atual da Terra, não é ilusão. Isso é verdade. Muitos de nós que não queremos dar um passo para frente nessa situação. Então, com a chegada dos capelinos, foram formadas 4 grandes raças, que muitos não compreendem. Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá? Os árias, na Europa. Os egípcios, na África. Os israelitas na Palestina e os hindus na Ásia. Foram as 4 raças diferentes que formataram a povoação do planeta Terra e expandiram o desenvolvimento, a arte, a cultura. Vamos visitar a Grécia Antiga com seus monumentos extraordinários. Vamos visitar a Índia, né? Também. Vamos visitar, né, as cidades perdidas, astecas, maias, com aqueles templos e aquelas construções extraordinárias. Vem de onde esse conhecimento e aquela tecnologia? Então a gente precisa entender como a coisa funciona. Tá vendo? Tendo ouvido a palavra do Mestre antes de chegar à Terra, guardava a lembrança da promessa do Cristo. Eis porque as grandezas do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime Galileu, no seio de todos os povos, pelos antigos profetas da época. Já ali falando as verdades, né, que Jesus viria complementar. As 4 grandes raças formaram desse modo 4 grandes grupos: os ários, na Europa, os egípcios, os israelitas, os palestinos.
Bem, muitos já evoluíram moralmente e retornaram para a capela. Olha só. Existem também aqueles que gostaram tanto daqui que ficaram, por solidariedade, para ajudar no progresso do nosso planeta. Já outros, ainda renitentes no mal, continuam na Terra sem querer melhorar e sofrerão novamente o degredo para outros mundos diferentes. Viu a teimosia e a resistência? Então, quem está esperando que eu vou mudar no dia do juízo final, Jesus está voltando, quando Jesus voltar é que eu vou fazer a minha transformação. Jesus nunca saiu da terra, primeiramente. Dia do juízo final, esqueça. Tá? Comece agora, porque a coisa é séria, né? Bem, dentro dessa viagem, na grande transição da Terra, hoje a Terra passa por uma transformação semelhante à que aconteceu em Capela. A coisa é séria. A transição de planeta de expiação e de provas para o planeta de regeneração. Mas essa transformação segue uma elaboração superior, adredemente planejada por Jesus, que conduz o nosso planeta desde a sua formação a 4,5 bilhões de anos. Olha só. E a maioria não é. Aqui, dentro desse planejamento, tem as 3 revelações do planejamento evolutivo superior. A primeira dela foi Moisés. A segunda e mais importante das 3 revelações, Jesus. Fechando este ciclo, Kardec, com a codificação da doutrina espírita. E a Terra continua nas suas mãos, até cumprir o ciclo de planeta regenerado e mundos feliz. Então, dentro do conceito de primeira revelação, ignorantes que éramos, selvagens, primitivos, onde a força bruta era o que imperava, a lei da conquista, não é? E tudo mais, a primeira revelação da grande lei de Moisés teve a sua personificação nele aqui, que era a sua característica principal era a justiça e a crença no Deus único, consubstanciada nos 10 mandamentos de Moisés, recebido mediunicamente no Monte Sinai, está desdobrada nos livros constantes do Velho Testamento. Antes de Moisés, o homem pregava o direito da força. Com Moisés, aprendeu a reger-se pela força do direito. Por isso, ele implantou a lei italiana, olho por olho, dente por dente, que é a força do direito. Se você me roubou, eu tenho o direito de lhe roubar também. Se você matou pela espada, você tem o direito de morrer pela espada. Então, era o que se precisava na época. Até os dias atuais, a base do direito e da justiça humana se alicerça nos 10 mandamentos da lei de Deus. A sua importância é ressaltada pelo Cristo, quando afirmou que não veio destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes o cumprimento. Então, a lei que ele não veio destruir está aqui. Mas a de Moisés ele revogou. O Código Civil, promovido por Moisés na época como o primeiro legislador humano da nossa humanidade, Jesus revogou 613 preceitos do Código Civil de Moisés. Preservou a lei de Deus que está prevista nos 10 mandamentos. E é esta lei que vem sendo desdobrada até hoje pela doutrina espírita. Com a chegada de Jesus, no momento que Jesus chega à Terra, nós já apresentávamos uma condição, um desabrochar consciencial que já se permitia fazer o que ele fez, semear a mensagem que nós desconhecíamos. A segunda revelação de Deus aos homens se fez através de Jesus, consubstanciado no Evangelho,
e na sua característica essencial, é o amor. O Evangelho de Jesus traz para a humanidade o fundamento da vivência legítima do bem e do amor, que nós ainda estamos longe. Deus se revela aos homens como Pai de bondade, de misericórdia, e o amor torna-se o roteiro essencial de exemplificação em nossas vidas. Enquanto com a primeira revelação Moisés implantava entre os homens as noções do direito e da justiça, Jesus, sem destruir a lei até então conhecida, implantou a Boa Nova, resumindo todos os conceitos já formalizados pelo homem, no amar a Deus sobre todas as coisas, no próximo, que nós ainda estamos distantes de compreender verdadeiramente como é que isso funciona. E aí está o segredo da nossa regeneração. Bem, o Pai de misericórdia. Então Jesus apresenta não mais o Deus guerreiro, não mais o Deus odiento, o Deus raivoso, que destinava a sua ira naquele que ele não gostava. Como até hoje, né? Se tem esse conceito do Velho Testamento, muitas pessoas aferradas aí, né? O Deus antropomórfico, que tem todos esses sentimentos primários que só existem nos seres em processo de evolução. Não o Deus inteligência suprema, a inteligência criadora, organizadora, mantenedora do universo e de tudo que nele existe, que não tem o Deus como. Então Deus é isso. E Jesus apresenta como Deus de amor, porque só o amor é capaz de congregar, de criar, de embelezar, de multiplicar-se, de florir, só o amor. Mas nós ainda só entendemos o amor erótico, o amor de troca, de fusão, tá? Não é bem isso. Bem, a terceira revelação, a verdade. E por que a verdade? Porque muita coisa que foi apresentada foi desvirtuado, foram alterado, foram suprimido, e Jesus já sabia disso. Por isso que ele diz: deixe que eu vá, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não recebe, porque não vê, os olhos físicos não conhecem, mas vós conheceu-eis, ele disse aos apóstolos, porque estará em vós e ficará convosco até o final dos tempos. O Espírito, verdade, enviado por Deus em meu nome, falará de muita coisa que eu não vos tenho e vos lembrará de tudo que eu vos falei. Então a doutrina espírita vem no tempo predito levantar o véu propositalmente colocado em muitas questões da nossa existência. Muitas. E vem provar o que o Cristo sempre havia dito. O Espiritismo, aclarando o Evangelho de Jesus, é a terceira revelação da lei de Deus, restabelecendo a verdade, levantando o véu que encobriu os ensinamentos do Evangelho. É o Consolador prometido pelo Cristo, espargindo luzes por toda a terra. Oferece respostas às indagações de ordem espiritual que até então constituía incógnita para a humanidade, com explicações claras e coerentes, estabelecendo as bases para uma fé raciocinada, ou seja, a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Afirmando que fora da caridade não há salvação. Elege o amor ao próximo como condição essencial para a libertação espiritual de que necessitamos. E não compreendemos ainda. Somos muito mesquinhos ainda. Como recomendação básica aos seus profitentes, afirma o Espiritismo espírita: amai-vos, instruí-vos. E eu jamais vou compreender a doutrina e o Evangelho se eu não estudá-lo verdadeiramente. Eu vou viver uma fé cega. Eu vou viver acreditando no que me dizem. Quando você desperta, quando você estuda, eu fico com a frase de Joana de Ângeles: em o Espiritismo é preciso estudar para aprender,
em aprendendo, apreender, em apreendendo, exercitar. Aí estão as verdades de Jesus. O resto é tudo encenação, paramentação, que ainda fere os sentidos físicos de muita gente, mas o efeito é muito pequeno. Por isso que nós ainda não fizemos a nossa verdadeira transformação. Ainda somos preguiçosos, queremos continuar analfabetos espirituais, queremos vir ao centro espírita e receber mensagem e tal, mas somos resistentes para segui-las. Queremos uma salvação pela graça, não vai existir. Saia do comodismo, tira o traseiro da cadeira do sofá e vai fazer alguma coisa útil, porque é isto que vai ser a tua salvação. O resto é ilusão. Na grande transição da Terra, no período de mudança, o que antecede a regeneração humana, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Está ocorrendo? Está ocorrendo guerra? Está ocorrendo maremoto, tsunami? A droga, a guerra das drogas, da corrupção, está assolando muitos países? Está. A ganância do homem, a indiferença, a miséria, o desejo de posse, de concentração absurda, está levando a tudo isso que está previsto. São chegados tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcado por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Allan Kardec, em a Gênesis capítulo 18. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Veja que ele está buscando aqui. O progresso moral é o seu progresso espiritual. A gente está buscando o progresso físico. E aqui vem a nossa querida, extraordinária Joana de Ângeles, né? Deixar aqui o que ela já vem falando há algum tempo. Começa aqui, ó, 2006. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores, veja bem, estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os atos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sobre a governança de Deus. Então, muitos que estão aí ainda praticando desmandos, estão vindo das regiões inferiores, os umbrais foram abertos, trazido à reencarnação, de modo a desfrutarem dessa oportunidade de trabalho. E muitos não estão conseguindo. Estão falindo nos seus propósitos. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda, estarão chegando a fim de promover o bem e alargar os horizontes da felicidade humana, trabalhando e
infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Então, como nós ouvimos, Divaldo é categórico, as obras aí, afirmando a chegada desses espíritos para fomentar essa transformação no nosso planeta. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Então, quem está assistindo toda essa comoção que está ocorrendo no planeta, nos países aí fora, notadamente aqui no Brasil, e acha que a coisa está à deriva, tudo isso faz parte do processo. Jesus continua no comando, ofertando oportunidade à maioria para poder fazer a separação do joio do trigo. Essa é que é a verdade. Então, esse é um convite para que a gente se candidate realmente, através das boas ações, né? Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberante com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se viram. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. E aqui ele vai falando, tá? A Grécia Antiga e na Roma Antiga, sacrifício de 100 bois para honrar Júpiter, sacrifício grande número de vítimas, chacina, matança, mortandade, destruição, desgraça em grande escala. A praça estava completamente deserta, era como se toda a população do mundo tivesse sido destruída por uma peste, por uma guerra nuclear. E se eu fosse o único sobrevivente da hecatombe do Evangelho, ficaremos. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal. Então eu tenho que trazer para mim o que é que eu quero realmente. Essa vida que eu estou levando agora realmente vai ser a ideal. Eu vou ter que sair daqui a qualquer momento. Como eu vou chegar no mundo espiritual? E para onde eu estarei? E às vezes nós já estamos sendo recambiados já daqui, viu, gente? Nós estamos nem chegando em nosso lar, outra colônia qualquer. Desencarnou aqui agora. Aliás, tem um planeta alinhado aí com a órbita da Terra, né? Chamado Hercólogos, ou Chupão, como classificou o Chico, né? Que por força de atração magnética já está recebendo milhares de espíritos que aqui estão desencarnando. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, ou seja, de sentimentos enobrecidos, de ações realmente elevadas. Vamos lá, estamos chegando. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Olha só. Então, eu preciso compreender isso aí, que a minha renovação contamina diretamente o planeta. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e felicidade para todos. Então eu não posso compactuar com muita coisa que está acontecendo aí fora. E também não posso querer tirar vantagem. Então a minha voz é preciso ser ouvida, eu não tenho que me omitir. Eu tenho que ter a postura de dizer não concordo e não contribuir para que certo estado de coisas continue a acontecer. Porque a minha consciência não permite mais.
Então eu vou gritar contra o aborto, eu vou gritar contra a corrupção, contra o favoritismo, tá? Contra a miséria que está campeando aí entre nós, em prol de determinadas concentrações, a drogadição desenfreada, o crime imperando entre nós, a maldade que está circulando, o errado agora é que está certo. Então, como espírita consciente, eu tenho que dizer não. E vou dizer não. Eu não tenho que me omitir, me acovardar. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. Então, se vão matar Edson por defender a verdade, vão matar. Porque eu não vou me esconder pela consciência que tenho diante da realidade existencial. Então, logo passado o período de aflição, chegará o de harmonia. E aqui nós temos Manuel Filomeno de Miranda, conforme assinalado por Jesus no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, e seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao largo dos séculos. Posteriormente, confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Muitos antes deles, o profeta Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiriam para a humanidade. Comentário do Dr. Artemio Guimarães, fazendo comentário da obra Transição Planetária de 2010, Manuel Filomeno de Miranda. As fontes estão aí para quem quiser estudar. Ele continua ainda. Por sua vez, o calendário maia igualmente resiste os graves sofrimentos para as criaturas terrestres deste período com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateria sobre os seres humanos caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce, para quem não conhece, foi um extraordinário médium americano, previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre em várias partes do seu país e em outros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do mundo novo. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde emanarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesmo? Bem, tem gente que acredita, outros não. Mas eu fico com a opinião dos espíritos. Espíritos nobres reencarnando a nos ajudar no grande Armagedon. Olha a legião de entidades de espíritos que estão aqui na psicosfera do planeta, aguardando o momento certo da descida para o corpo físico, né? Comandados por Jesus. É muita gente boa, viu? Senão não será um mundo regenerado. Espíritos nobres do período de Péricles na Grécia, os grandes trágicos do período de Sócrates e Platão, os grandes sábios da humanidade, Confúcio, Anaxágoras, Siddhartha Gautama, Krishna, filósofos do período pré-cristão, Tito, Livio, Salustio, Vigílio, Mecenas, grandes pensadores neoplatônicos de Alexandria, os grandes pais do cristianismo primitivo, os renascentistas trazendo a arte e a tecnologia de ponta, Emanuel, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, olha só quanta gente boa na linha de frente. Meu Deus do céu. E vocês querem ir para o chupão. Porque tem gente aqui está se candidatando. Não fico me olhando não, porque eu não quero nem saber de você. Viu? Se tu lá gritando, eu estou longe. Viu?
Alcione, milhares de seres mais adiantados do sistema de Alcione, constelação de Touro, estão reencarnando a convite de Jesus para nos ajudar em todos os campos da ciência, da justiça, da arte, dando-nos o exemplo de dignificação e moralidade que o Brasil está devendo extraordinariamente. A grande pandemia e a atualidade, o período que colocou em xeque os espíritas, porque eu nunca vi tanto espírita apavorado, intocado, e tem espírita até hoje que não tira o traseiro do sofá na frente das lives porque tem medo de ir para o centro espírita, porque vai morrer de vírus. Pelo amor de Deus. E nisso as sombras estão tomando conta. Tem casas espíritas ainda fechadas, sem trabalho, porque ainda estão com medo da pandemia voltar. Vocês acham que a doutrina espírita penetrou verdadeiramente em indivíduos que estão agindo dessa maneira? Eu, particularmente, digo não. No lugar da pandemia estava previsto uma guerra mundial de grandes proporções, mas a misericórdia divina interviu. Os homens demonstram sua vilania nas ocorrências políticas e desumanas de governantes desalmados, insensíveis à vida humana. Imprensa promove o medo e o pânico na população. Equipes espirituais desceram à terra para socorrer os doentes da Covid. Equipe socorre também entidades sérias como centros espíritas, cerceado por entidades malfazejas, como ele coloca lá, muitos dirigentes políticos e espíritas sendo governados por mentes sombrias da espiritualidade. Vingadores judeus, mouros, árabes em geral, vítimas das cruzadas hediondas e do Santo Ofício, aqui cobrando suas vinganças. Aqui, ó. Vamos estudar. Não é mais aquele obsessorzinho pessoal que nós estamos lidando. Com essa horda aqui, ó. Entendeu? Atitude perante a pandemia. Mantermos a atitude de respeito ao momento, os cuidados e as restrições sanitárias, mas sem o pânico e o medo. Será que ouviram isso aqui? Será que leram isso aqui? A maioria? Manter a atitude de otimismo e alegria de viver. Auxiliar a quem seja possível. Cultivar o valor da família dentro do lar e deixarmos de lado a busca pelo prazer desenfreado. Afixar-se nos valores morais cristãos. Equilíbrio mental e restrita confiança em Deus. A oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Viu esse, Alberto? O que eu ensinamos aqui? Vamos trabalhar. Porque quando eu vou escutar o que Kardec diz lá atrás, na Revista Espírita, que o medo é o maior adversário do cristão espírita, favorece a contaminação da patologia vigente e abre largo espaço para as outras oportunistas, as demais patologias oportunistas. Todo mundo correu para escutar os decretos terrenos, as orientações terrenas, e poucos ouviram o mundo espiritual. E eu estou dizendo tudo aqui. Por isso que aqui a gente ouviu o mundo espiritual. Trabalhamos, atendemos os que precisavam, muita gente, o pânico da contaminação da Covid, e ninguém na casa morreu de Covid. E aí, como é que fica? Então quem é que tem razão? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Se o espírita que veio para fazer frente a tudo isso, dessa demonstração de medo, de covardia moral, de esse pânico todo que houve, quem é que vai fazer a diferença? Com quem é que Jesus vai contar nos momentos difíceis que ele precisa da gente?
Essa que é a pergunta. Mensagem de Ismael, governador espiritual do Brasil. As comunidades de vingança na terra, nas faixas espirituais e os seus membros reencarnam pela última oportunidade de escolher o futuro como o melhor desejado. Últimas oportunidades. Estamos convidados a interferir de forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com a possibilidade ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Mensagem de Ismael. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filósofo Miranda. E aqui ele vai concluir: todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, o momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre os demais. Seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-los. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra até a última, que será vitoriosa a vitória do Evangelho de Cristo, mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Ismael. Bem, aqui ele vai fechar. Eu sou o Senhor vosso Deus, eu vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem abaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, lembrai-vos de santificar o sábado, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometereis adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem vosso servo, nem vossa serva, nem o seu boi, nem o seu asno. Aqui está a lei de Deus trazida aos homens do povo. É essa lei que fechará o ciclo da nossa humanidade. Aí se resume toda a lei e os profetas. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir na mensagem trazida pelos mensageiros de Deus, para o momento que ora atravessamos, nós que estamos findando simbolicamente o ano de 2023, estamos falando do ano novo de 2024. Mas como será o ano novo de 2024?
se não houver a renovação da nossa forma de ver e vivenciar a nossa existência. De ver a vida, as relações, a nossa interação com Deus, com Jesus, com o mundo espiritual. Falamos que o mundo está enfermo, que o mundo está doente, que a sociedade está isso, está aquilo. Mas nós somos a sociedade. Estamos dentro deste contexto. Todos nós. O convite maior que a doutrina espírita nos faz é que a nossa consciência espírita possa verdadeiramente fazer a diferença dentro desse contexto que ora vivenciamos. Mas se estamos aqui, estamos praticando o efeito manada. Qual é a diferença que a doutrina espírita está fazendo para nós e nós fazendo no mundo afora? Que 2023 seja um ano de reflexão, que possamos avaliar tudo o que fizemos de positivo, de verdadeiro, na visão do Evangelho de Jesus, como cristão espírita, para que em 2024 nós possamos fazer um pouco melhor e assim estarmos contribuindo para o avanço nesse estado de regeneração que a Terra se colocou. E para que nós possamos fazer parte deste mundo regenerado, trazendo de volta novas contribuições para o reino de Deus aqui na Terra. Nosso próximo encontro será dia 23, falando do Natal dele, do Sublime Galileu, para que possamos fechar o ano com belas e profundas reflexões. O que eu estou fazendo aqui? Deixo a vocês o meu abraço. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de muita paz e muita reflexão.